Por que às vezes a gente acha que a terapia não funciona? Se você está ouvindo esse podcast, eu imagino que você já tenha passado por essa situação e acha que não tem um meio de evoluir fazendo terapia. Ou porque já testou terapeutas, psicólogos e não adiantou, não serviu para você. Ou porque você até serviu, mas você não viu progresso rápido o suficiente. Então a gente precisa falar sobre isso porque é normal de se sentir assim. Todas as pessoas que eu conheço que já fizeram terapia, todas as pessoas, sem exceção, me contam essa mesma história de que no começo elas começaram a fazer, não viam progresso, não achavam que elas poderiam ter, enfim, sido curadas e achavam que seria muito difícil elas progredirem na vida e serem felizes. E muitas questões, né? Será que a terapia não é pra mim? Será que o problema sou eu? Tô muito quebrado, com muitas feridas emocionais e não posso evoluir. Ou, enfim, será que terapia funciona mesmo? É só pra tirar dinheiro de mim? Enfim, eu queria dizer que é normal esse tipo de reflexão. Mas eu queria que a gente falasse sobre isso aqui, porque às vezes a gente tem essa impressão, né, que a terapia não funciona ou não deu os resultados esperados de imediato. A primeira coisa para falar é que nas minhas conclusões, né, dos meus anos de terapia, foi que a primeira grande lição que eu tive que aprender sobre isso é que a terapia não é uma linha reta, sabe? Não é uma escada onde você vai subir e aí você vai chegar lá no topo e acabou, você tá livre da terapia. Não é assim que funciona. Parece mais como um labirinto. Você avança, progride, aí você volta pra trás, aí você faz uma volta, aí você acha uma porta, aí tem uma outra porta. Então, assim, é uma loucura e pode ser muito frustrante, né? Porque aí você fica, não era pra eu estar indo melhor, não tô entendendo. E ir melhor, né? Melhorar não significa ir rápido, né? E é bem importante a gente pensar nisso, porque fazer terapia não é um botão que a gente vai apertar e pronto, a gente resolveu a nossa vida. É um processo, às vezes é lento, às vezes quase sempre é inconfortável. E às vezes as coisas pioram antes de melhorar. Essa é a pior parte da terapia. Por que que isso acontece? Porque a gente faz um foco, né? Coloca uma lupa ali nos lugares que a gente nunca tinha olhado dentro da gente. A gente vai reabrir umas feridas que são velhas já, a gente vai tocar em coisas sensíveis que a gente não tá necessariamente querendo reabrir. E às vezes isso toma tempo pra gente digerir essa informação. Então, o tempo de reabrir as feridas, de curá-las, etc., toma tempo. Então, mas por que então eu não vejo progresso? É normal isso? Às vezes, você sai de uma sessão de terapia dizendo, eu só chorei, não resolvi nada. Ou, eu contei minha semana, mas não fomos além, né, não ficou ali meio superficial. E, às vezes, mesmo essas sessões de terapia onde você sente que não serviu para nada, elas têm um papel fundamental na sua evolução. Porque, às vezes, o progresso ele é meio invisível. Ele se passa ali dentro de você. Ele vai te preparando. Ele vai criando meio que micro insights dentro de você. E é só mais tarde que você entende que foi uma palavra, uma consciência de si mesmo que mudou alguma coisa dentro de você. Então é mais ou menos como se fosse um grão, uma semente, Você colocou a semente ali na terra e aí durante dias você não viu nenhum progresso, sabe? Às vezes dias, meses, dependendo do tipo de semente. E o que está acontecendo? Essa semente não está evoluindo? Sim. O que ela está fazendo? Ela está criando raízes. Porque essa é a primeira parte que ela precisa para colocar a base dela ali na terra,
que são essas raízes que vão fazer ela poder se alimentar, ela pegar as vitaminas, etc. Então, ela está criando essas raízes, criando essa base ali dentro da terra, para em seguida ela poder crescer e florescer e, enfim, fazer o papel dela ali. Então, às vezes a gente funciona exatamente como essa sementinha quando a gente está fazendo terapia. A gente está fundando as nossas raízes, fazendo a nossa base que vai servir para depois a gente poder sobreviver no mundo. A gente poder pegar a nossa inteligência emocional que a gente criou nessa base ali dessas raízes e poder usar para poder gerenciar a nossa vida, para poder lidar com problemas, etc. Então, mesmo que a gente não esteja vendo o progresso ali nesse início, ele está ali. Ele é invisível, ele está ali. E a gente precisa confiar no processo. E, às vezes, o problema, porque é importante também a gente pensar em todas as possibilidades. Às vezes, é só o ambiente que não está correspondendo com o que você procura. Então, por exemplo, às vezes não é você que não consegue evoluir, ou é só o ambiente. Porque tem tanto tipo de terapia que existe, psicanálise, terapia comportamental, terapia com foco nas emoções, hipnotizante, enfim... um monte de tipo de método. E não são todos os psicólogos, todos os terapeutas que vão se encaixar com aquilo que você quer. É normal. Então, é normal não se sentir em confiança com uma pessoa, né? Não conseguir confiar em um terapeuta, de querer mudar de método. Você não falhou por causa disso. É só você precisa achar o seu alinhamento aí com o melhor método que vai funcionar para você. Então, é importante nesse início a gente ter essa capacidade essa resiliência, digamos assim, de persistir, porque a gente tem que achar a boa pessoa, o bom método, o que a gente vai sentir, que mesmo que talvez não tenha eu não veja muita evolução, eu me sinto em confiança de avançar nesse processo, né? Não quero abandonar cada segundo que passa. Então, essa parte é bem importante. E aí, em seguida, eu acho que um erro que a gente comete muito é achar que a terapia vai trazer a resposta, né, no nosso lugar, que vai tomar a decisão no nosso lugar, que vai fazer o processo no nosso lugar. E não é, a terapia não é alguém que vai vir e resolver os problemas da sua vida, infelizmente. Eu sei que a maioria de nós gostaria, né, de ver uma terapeuta e ela vai falar, olha, sua vida tá assim, porque você fez isso, isso e isso, então agora faça isso que pronto, tá resolvido. Não é assim, infelizmente. O que a gente precisa é de fazer essa terapia para que alguém que nos acompanha possa nos ajudar para que a gente, no interior de nós mesmos, possamos se reconectar e recolar esses pedaços da gente que ficaram soltos por aí, né? Então, organizar essa bagunça na nossa cabeça. Mas, às vezes, tem essa resistência, né, na gente, é normal. Mas, às vezes, a gente vai querer evitar um assunto, a gente não vai querer ir mais profundamente, a gente vai falar, não, tá tudo bem, sendo que não tá nada bem. Não é que a gente mente, é só que, às vezes, o nosso inconsciente nos protege. Porque nesses momentos... onde a gente tá indo mais, né, dando profundidade para um assunto que é bem sensível pra gente, dói, porque a gente tem que reabrir uma ferida e né, entender ela e olhar com cuidado, etc. E isso é muito inconfortável. E é nesses momentos que a gente tem que persistir, a gente tem que continuar até um dia a gente entender que agora pode ser o bom momento de falar sobre um assunto que eu estava evitando até agora. Isso é a chave para a gente vencer essas barreiras, para a gente conseguir curar certas feridas e realmente fechá-las, mas dessa vez estando curadas e que a gente não precise mais reabri-las pelo resto da nossa vida. Então, é isso. A paciência é uma forma de coragem. Sim, normal a gente querer ir mais rápido, a gente querer avançar as coisas mais rápido para ser mais feliz mais rápido e porque, né,
nessa instantaneidade. Mas lembre-se, o problema não é você tá tá fazendo esse processo de se curar. E às vezes a cura, ela não vem rápido, ela se constrói no interior, né? No seu modo de dizer, de ver as coisas, no seu modo de falar, nas palavras que você ousa dizer. Então, mesmo nos silêncios, porque às vezes a gente acha que, vou fazer 5 terapias na semana e aí eu vou resolver meus problemas em uma semana, eu sou uma nova pessoa. E não funciona. A terapia é um dos pilares, né, da nossa saúde mental, mas a gente precisa também dar o tempo pro nosso cérebro, nosso inconsciente, nosso corpo digerir as coisas que foram ditas. Então, às vezes o silêncio ele também é importante para alguns de nós, para que aquelas coisas sejam digeridas e que na semana seguinte eu possa estar com a cabeça um pouco mais no lugar para poder tomar essa decisão, ou enfim, para pelo menos a gente ter essa noção, a gente ter essa impressão de que na sessão seguinte a gente vai conseguir desenvolver mais, né, os nossos sentimentos, porque a gente tá pronto para ir um pouco mais profundo nessa ferida. Então, assim, é uma coisa doida fazer terapia. E às vezes a gente tem a impressão de que não funciona, mas ela funciona, a gente só não é como a gente imaginou, né? A gente precisa, às vezes, também ajustar, mudar de método ou outro, mas de qualquer forma, não é porque você é incapaz ou porque você não tem cura e é assim mesmo, você nunca vai ser feliz. Não, porque você é humano, você tem esse trabalho interior que te demanda tempo, que te demanda amor, sabe, paciência com você mesmo. Então, é isso, sabe? Só o fato de você ir fazer terapia, você ter esse passo, mesmo sem ver resultado imediato, já é um ato de cura enorme, porque você explora, você vai, né, aprofundando, você continua, você não desistiu. E isso já é gigantesco. Então é isso. Eu vou deixar alguns livros em recomendação aqui nas leituras complementares da aula. Se você gosta desses episódios, né, desse podcast, não esquece de seguir o podcast, de deixar a sua avaliação aí nas plataformas de streaming, porque é muito importante, né? Aí no Spotify, por exemplo, tem 5 estrelas. Se você puder deixar, isso ajuda bastante no compartilhamento aí do podcast, tá bom? Muito obrigada por estar até aqui. Eu espero que você consiga alcançar a sua felicidade plena. Até a próxima.